Glória a Deus. Queridos, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra, e o tema dessa palavra é: não é o fim. Não é o fim? Sabe, porque na verdade, queridos, viver é um grande desafio, não é verdade? Viver é um grande desafio. Há quem diga que a vida é como uma maratona a ser vencida. Precisamos então, numa maratona você precisa manter o ritmo, e na vida também você precisa manter o ritmo, você precisa ter disciplina para viver, você precisa ter disciplina para correr uma maratona, você precisa ter força para viver, também tem que ter força, foco, fé, persistência. Então, na verdade, a vida é uma maratona, e na maratona é muito comum as pessoas desistirem, e na vida talvez você já tenha visto muitas pessoas também desistir dos seus sonhos, dos seus planos, desistir da família, desistir dos seus objetivos, desistir até da própria vida. Quantas vezes você mesmo já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em parar tudo, porque de repente alguma coisa deu errado, alguma coisa aconteceu, não quero mais saber, eu vou parar, parei, puxa a cordinha, eu quero descer, né? Mas, querido, é interessante que pessoas desistem porque elas imaginam que elas não têm mais força para continuar. Pessoas desistem porque elas imaginam que chegaram ao seu limite, chegaram ao fim. E nessa noite, a palavra que eu quero compartilhar com você, sabe, ela traz uma grande verdade, sabe? É a história de uma mulher chamada Noemi, e nós vamos compartilhar um pouquinho a história da Noemi, e vamos aprender com ela algumas verdades, alguns princípios. E um princípio, uma verdade muito forte, que você pode até anotar na sua Bíblia aí, ou no seu caderninho, para você usar na sua célula, é a seguinte verdade: por maior que seja a luta, a dificuldade ou o desafio, desistir não é a solução. Por maior que seja a luta, a dificuldade ou o desafio, desistir não é a solução. Amém? Desistir não é a solução. E eu quero ler com você nessa noite, o texto base é o livro de Ruth, na verdade, mas eu quero ler com você Hebreus capítulo 10, verso 39, 2 versículos apenas, e Mateus capítulo 24, versículo 13. Amém? Hebreus 10, 39, eu não sei se o Cauã vai colocar para a gente ali, tá? Se ele não colocar, eu vou ler o meu aqui, mas se ele colocar vai ser bem legal isso. Hebreus 10, 39, diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram, ou em outra tradução, que desistem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Na minha tradução, na King James, diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem, que desistem para a perdição, mas sim dos que creem e seguem avante. Ainda Mateus 24, 13, é um texto bem chave, muito falado, muito comentado, muito citado. Mateus 24, 13, diz assim, vai colocar aí, Cauã? Vai, né? Então vamos lá, Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até a metade será salvo, amém? Não, aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Com esses versículos nós vamos fazer uma oração e pedir a Deus que ministre nossas vidas nessa noite, que fale ao seu coração, ao meu coração, e que nós possamos ser edificados pela palavra. Deus, nós te louvamos porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. A tua palavra faz o que lhe apraz, e o que lhe apraz, ó Deus amado, ó Deus, vai ser bom para nós, é bom para nós, ó Deus, nos dá, Senhor Deus amado, ó Deus, direção, nos dá, Senhor amado, renovo. Então nessa noite, Senhor, nós pedimos a tua graça sobre nós, fala aos nossos corações. Deus, se alguém aqui está passando, ó Deus, por um tempo de tempestade, de luta, de dificuldade, que possa, Senhor amado, ó Deus, nessa noite, receber do Senhor, ó Deus amado, não de mim, porque eu não tenho nada a oferecer, receber do Senhor uma palavra viva, uma palavra rema, uma palavra, Senhor amado, como diz Isaías, que não volta vazia, uma palavra que venha, Senhor amado, ó Deus, trazer renovo, trazer ânimo, trazer coragem, ousadia, e que possa ser bênção na vida dessas pessoas, ó Pai. Nós te louvamos porque cremos, o Senhor é um Deus que fala, e pedimos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Ricardo pediu para avisar que o pessoal está filmando ali, então se você passar na frente da câmera, você vai passar, então, melhor não, né? Tá joia? Ok, falei, viu, Ricardo? Queridos, a vida de Noemi é interessante. Quantos aqui já leram o livro de Ruth? O livro de Ruth é um livro curtinho, mas é um livro maravilhoso, sabe? Ele traz a história
daquela mulher que se tornou, sabe, entrou na linhagem do rei Davi, né, entrou na linhagem de Jesus. A genealogia de Jesus, você vai ver o nome dessa mulher ali. Então, sabe, a história de Noemi é maravilhosa, e no livro de Ruth, nós vemos a história dela, e essa mulher Noemi, ela teve uma vida assim, sabe, muito complicada, muita luta. Se Jó passou por luta, Noemi também passou. As pessoas lembram sempre de Jó, né? Porque é mais fácil, Jó, tem o livro de Jó, enfim. Mas escrito Ruth, Noemi passou por uma vida muito complicada. Ela era uma mulher forte, corajosa, mas ela teve que passar aquilo que o Salmo 23 fala, pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque Noemi, ela vivia com o seu marido Elimeleque e os seus filhos Malom e Quilom, vivia ali, eles são de Belém. A palavra Belém é terra do pão, é casa do pão, é lugar do alimento. Então eles viviam ali em Belém, mas por conta de uma seca, por conta de uma escassez, por conta de um tempo de crise, Elimeleque com a sua esposa Noemi e os filhos Malom e Quilom vão para Moabe, vão para uma outra terra, uma terra, sabe, que não era a terra deles, eles eram estrangeiros em Moabe. Então, Elimeleque com a sua família, com a sua esposa Noemi, com os filhos Malom e Quilion, eles mudam para Moabe por causa da fome. A fome assolava Belém, que era a terra natal deles. Então, quando eles saem daquela terra ali de Belém e vão para Moabe, eles vão com uma esperança. Queridos, nós já mudamos. Quando eu mudei, quem não sabe aqui, né? Vocês veem que eu tenho esse porte assim, alemão, assim, né? É porque brincadeira. Meu pai é alagoano, minha mãe é baiana, e eu sou de Cianorte, aqui no interior do Paraná. Então, nós nos mudamos para cá dia 20 de maio de 1985. Nós mudamos com esperança. Cianorte estava passando por uma crise, ficou conhecido como a terra da latinha, porque lá tinha uma loja, lá tinha um shopping, lá tinha uma fábrica, e foi fechando tudo. Então, nós nos mudamos. Pegou essa, né? Piada de pastores, tem que ficar ligado que, né, são muito boas. Né? Então, Cianorte era a terra da latinha, né? Lá tinha uma loja, uma fábrica, enfim. E nós tínhamos uma relojoaria lá, e nós mudamos para cá, para Curitiba, e nós, quando nos mudamos, viemos com muita esperança, porque quando você muda para um lugar, você muda com esperança, você fala, não, agora a coisa vai engrenar, lá estava difícil, mas aqui vai ser bom, enfim. Então, Elimeleque com a sua esposa Noemi, com os seus filhos, eles mudam para a terra de Moabe com um sonho. Agora a coisa vai fluir, agora a coisa vai andar, porque nós estávamos passando por muita dificuldade ali, então nós vamos agora conseguir melhorar de vida, nós vamos para um lugar que tem alimento, porque em Belém não tem mais alimento. Então é interessante, querido, que eles saem, e eles saem naquela expectativa de que coisas maravilhosas vão acontecer. É muito bom isso, querido. Sabe, eu entendo assim que uma das coisas que são muito importantes na nossa vida é nós termos assim, sabe, uma perspectiva de que a coisa vai melhorar. Sabe, você não pode ser uma pessoa desanimada. Você tem que ser uma pessoa animada, uma pessoa que crê. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. E enfim, Elimeleque sai, talvez, sabe, no coração dele, no coração da sua esposa Noemi, dos filhos, a coisa vai melhorar. E eles vão para Moabe, eles ficam ali por 10 anos. Nesse intervalo, Malom e Quilion se casam. Então eu fico imaginando a Noemi agora, ela saiu da sua terra, ela foi para Moabe, chegou lá, os seus filhos se casaram com 2 moabitas, com 2 mulheres daquela região, né? Uma se chamava Ruth e outra Orfa, enfim, e eles se casam, e agora a coisa vai fluir. Só que acontece uma tragédia, queridos. Acontece um problema muito sério, porque Elimeleque, o esposo de Noemi, morre. E ela então fica viúva. Os seus 2 filhos estão lá casados, enfim, e talvez o sonho dela é que eles pudessem gerar filhos para que ela fosse avó. Mas sabe o que acontece? Os 2 morrem. Malom e Quilion morrem. Então Noemi, ela chega, ela se vê numa terra estranha, ela se vê num lugar que não é a terra dela, não é o povo dela, e ela se vê viúva, com 2 noras também viúvas, sem nenhuma perspectiva, sabe, sem condições nenhuma. Por quê? Porque como mulheres, naquela cultura, naquele tempo, eram desprezadas, eram assim, vistas como não, elas não têm condições de sobreviver sozinhas. E então, queridos, essa é a tragédia de Noemi. Pensa comigo, ela perdeu o esposo, ela perdeu os 2 filhos. É uma tragédia que ela podia, puxa, agora acabou a minha vida, porque eu perdi meu marido, eu perdi os meus filhos, que eu tanto amava, eu tinha uma esperança de ter netos, mas agora não tenho mais ninguém. Eu tenho 2 noras que também dependem de mim.
Sabe, queridos, e ela começa talvez a imaginar, acabou a minha vida. Mas então, queridos, quando surge, entra nesse momento, é interessante que a Noemi, e o nome Noemi significava minha alegria, ou amável. Então ela era uma mulher que realmente tinha uma alegria, mas de repente ela se vê numa situação em que a vida dela muda. Sabe, o quadro se torna trágico, as condições se tornam terríveis, tudo dá errado na vida dessa mulher. Sabe, nos dias de hoje, queridos, nós vemos pessoas que enfrentam algumas lutas, talvez uma lutinha financeira, talvez um problema em casa, talvez uma situaçãozinha de enfermidade, talvez um problema, não sei de que ordem, de repente até mesmo ministerial, e a pessoa desiste da vida, não quero mais saber, acabou, e agora eu quero morrer, eu não aguento mais. Nós falávamos aqui no culto de oração, a propósito, o culto de oração estava uma bênção sexta-feira, a vigília estava demais, sobrenatural, e nós falávamos no culto de oração na sexta-feira acerca disso, sabe, nós não podemos desistir, o apóstolo Paulo fala, por isso nós não desanimamos. Sabe, queridos, a pior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela desanimar, ela desistir, ela, sabe, entregar os pontos. Noemi, ela chegou nessa situação, ela chegou nesse momento da vida dela, em que era muito natural se ela entregasse os pontos. Não vou mais, chega, acabou. Você já viveu dias assim, em que você fala assim, não dá mais, chega, para mim chega. Algumas pessoas chegam, pastor, eu não aguento mais. E eu falo, aguenta. Sabe por que aguenta, querido? Porque a Bíblia fala que você aguenta. Olha para quem está ao teu lado, se estiver dormindo, acorde essa pessoa e fala assim, a Bíblia fala que você aguenta. Porque lá em 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia fala bem assim, não veio sobre vós luta, provação, tentação sobre-humana, mas Deus é fiel e não deixará que você seja tentado além das suas forças. Deus garante que nunca vai vir sobre você uma luta maior do que você pode suportar. E eu vejo um monte de crente, eu não aguento mais. Aguenta, irmão, aguenta, fica tranquilo, papai sabe o teu quilate, papai sabe o quanto você aguenta, papai sabe quem é você. Sabe, Noemi chega num momento em que seria natural ela falar assim, chega, acabou, não aguento mais, eu não quero mais saber, desisto da vida, acabou para mim. Mas é interessante que Noemi, ela se posiciona, diante daquela situação, Noemi se levanta, pega as suas 2 noras e fala o seguinte, vamos voltar para Belém, vamos voltar para a casa do pão, vamos voltar para o nosso povo, vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar para lá. E ela toma rumo, querido, como é interessante, sabe, em situações da nossa vida, às vezes é muito fácil nós pararmos, e falar, não vou mais, não quero saber. Mas, querido, você tem que tomar uma posição, não desista, sabe, não pare, porque talvez pareça que é o fim, mas não é o fim, não é o fim, sabe, uma tragédia não é o ponto final da sua vida, um problema não é o ponto final da sua história. Sabe, Deus tem algo maior, e a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Noemi, ela cria em Deus, ela confiava em Deus, tanto é que a nora dela, a Ruth, ela fala, olha, o seu Deus será o meu Deus. A Noemi, ela professava, sabe, uma fé em Deus, ela cria em Deus. Querido, tem coisa na sua vida que, sabe, tem momento na sua vida que a única coisa que vai te manter de pé, escuta aqui, é a fé. Você não vê nada, você não sente nada, você não tem esperança nenhuma, só a fé pode te sustentar. E o texto fala que Ruth fala para Noemi, olha, o teu Deus vai ser o meu Deus. Então Ruth via na sogra dela, apesar de toda a tragédia, via que ela tinha fé em Deus. Irmão, não perca a fé. Talvez eu esteja pregando hoje aqui para pessoas que estão perdendo a fé. Porque você não acorda assim, acabou minha fé ontem à noite, meia-noite. Não. Às vezes, querido, acontece um probleminha aqui, um probleminha ali, um desânimo aqui, um desânimo ali, e daqui a pouco você vai esfriando, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar, não quero mais ir na igreja, não quero mais ir na célula, não quero falar com crente, não quero nada, daqui a pouco você desiste, e a tua fé vai pelo ralo. Vigia, querido, cuidado. Sabe, o quadro que tomou conta da vida de Noemi era trágico. As circunstâncias que a rodeavam eram terríveis.
Mas diante dessa situação, ela toma uma posição: eu vou voltar para Belém, porque eu sei que lá tem um povo que teme a Deus, que ama a Deus, um povo que espera em Deus. Irmão, eu quero dizer para você que a igreja simboliza Belém. A igreja é o lugar do alimento. Às vezes tem crise, querido, tem. Sempre que eu falo com os irmãos que estão chegando, quem vai se batizar, eu falo: queridão, dá uma olhada na igreja, perfeita, né? Não é. Nós não somos perfeitos, queridos. Nós somos uma igreja de gente normal, comum. Eu até falava com o pessoal esses dias, eu falei: olha, aqui na igreja nós não temos pretensão de ser perfeitos, de ser 100% santos, nós não temos pretensão, porque o dia que você tiver 100% santo, o dia que a igreja estiver 100% santa, quer dizer que ela não está trazendo o perdido, o pecador para a igreja, e dela não serve mais para estar aqui, daí Jesus leva, ou enfim. Então, queridos, mas nós entendemos que mesmo com as falhas e os defeitos, a igreja é o lugar que vai trazer, sabe, suporte para você, que vai ajudar você, que vai te amparar na hora que você está vivendo crise. E é o que Noemi faz. Noemi fala: eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a nossa terra, eu vou voltar para o nosso povo. E a nora dela, uma delas desiste, porque na verdade até, não, eu vou junto. Daí ela fala: não, filha, vai, volta para a tua terra, volta para os seus pais. Mas a Ruth não, fala: olha, eu vou com você, eu vou com você, eu vou estar junto. Sabe, queridos, e quando Noemi, ela toma rumo da sua terra, quando ela começa a voltar para a sua casa, quando ela começa a voltar para o lugar, sabe, de onde ela tinha saído, sabe, Deus começa a mover a mão dele em favor dela. Porque tem coisa que tem gente que espera cair do céu, né? Espera que Deus mande certinho, prontinho. Amado, a Bíblia fala assim, quando Deus chama Josué, fala: Josué, não temas, eu sou contigo, te esforça. Por que tem que se esforçar? Porque às vezes, querido, você tem coisa que você tem que fazer. O que tem de gente preguiçosa morrendo por aí, porque não toma uma atitude. Então, quando Noemi dá um passo, quando Noemi começa, sabe, a se mover, quando ela sai do lugar onde ela estava, e ela começa a caminhar, voltando para ajudar, sabe, Deus começa a mover a mão dele em favor de Noemi. Deus começa a mover a mão dele, porque Deus não tinha ainda decretado o final da vida daquela mulher. Deus não decretou o final da sua história, querido. Deus não decretou o final do teu ministério. Deus não decretou o final da sua família. Deus não decretou o final da sua vida. Sabe, só que tem gente que diante da tragédia começa a se murmurar, a se lamentar, começa a reclamar, começa a ficar cheio de, sabe, autopiedade, autocomiseração. Tem gente que, sabe, quando enfrenta uma dificuldade, transforma a doença, transforma o problema num ídolo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: não eternize a sua dor e o seu sofrimento. Ai, pastor, você sabe que eu estou sempre sofrendo. Tenho orgulho disso. Ai, pastor, você sabe que a minha ursa, eu tenho essa ursa aqui, úlcera, né? Mas a pessoa já dá um nominho para ela, para ficar assim, meio assim, sabe, mais íntimo assim, né? Sabe que a minha dor nas colunas, que minha, o quê? Sabe, querido, não eternize a sua dor e o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque eles são temporais e passageiros. A dor e o sofrimento de Noemi foram terríveis, mas foram passageiros, foram temporais. Tem gente que acha, sabe, que aquela dor, aquele sofrimento é um Deus, é um ídolo. Querido, não, essa dor vai passar. Esse sofrimento vai passar. Eu lembro, estava conversando esses dias com alguém, não me lembro, e contando um pouquinho da história, eu e minha esposa, quando nos casamos, a gente passou por uns perrengues muito grandes, uma luta, pensa numa luta. Era uma dificuldade medonha. E daí ela olhava para mim assim, e eu, sábio, né, homem abençoado, assim, né? E eu olhava para ela e ela falava: amor, não aguento mais. Aguenta, né? Daí eu falava para ela: amor, vai passar. Fica tranquila, vai passar. E ela olhava para mim, acho que ela falou: será que vai? Vai, irmão. Não há luta eterna, não há doença que não se acabe, não há problema que seja eterno. Sabe, querido, sabe, Deus, Ele te dá a graça de você passar. A Bíblia fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Está passando pelo vale da sombra, não para, irmão, ande. Eu vou andando, o quê? Eu vou parar o quê? Sabe, eu não posso parar. Noemi não parou, Noemi seguiu viagem, Noemi, ela continuou caminhando, Noemi continuou seguindo, porque ela sabia que não podia ficar daquele jeito. Queria te falar uma coisa para você: não fique do jeito que você está. Se posiciona, se levanta. Você tem um Deus que é contigo, sabe?
Noemi, ela se levantou e ela começou a andar, ela começou a lutar, e a luta foi passando, e o problema foi sendo vencido. Sabe por que foi? Noemi alcançou a vitória? Porque ela não desistiu. O Senhor foi começando a traçar um plano perfeito para ela. O Senhor começou a preparar, sabe, um cenário maravilhoso para essa mulher chamada Noemi. Ruth começou a acompanhar, sabe, a Noemi no retorno para Belém, começou, sabe, a se posicionar. É interessante, queridos, que Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus colocou na vida de Noemi uma mulher chamada Ruth, que era moabita, nem era conterrânea dela, era de um outro povo, mas Deus colocou, sabe, Ruth ali para caminhar junto com Noemi. Outra coisa que é terrível para quem está vivendo luta é se isolar. Irmão, não se isole, não fique sozinho, busca alguém, compartilha com alguém, chama alguém para orar com você, chama alguém para chorar com você, chama alguém para dividir a caixinha de lenço, irmão. Para com isso. Não, eu gosto de chorar sozinho, eu fico aqui sozinho. Não, querido, a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Sabe, em meio às lutas, muitas vezes Deus coloca pessoas, Deus coloca irmãos, Deus coloca amigos, Deus coloca verdadeiros anjos ao nosso lado. Pessoas que Deus levanta como instrumento para nos ajudar, nos auxiliar. E na vida de Noemi, Deus levantou Ruth, uma mulher bondosa, misericordiosa, que foi usada por Deus, sabe, para abençoar a vida da sua sogra. Olha aí, ó. Talvez a sua nora é a grande bênção na sua vida, viu? Você que já tem uma sogra. Ou talvez a sua sogra é uma grande bênção na sua vida, você que já, né? Sabe, o plano de Deus foi perfeito, o plano de Deus começa a ser trabalhado. Noemi queria o melhor para Ruth, Ruth queria o melhor para Noemi, sabe, as duas estavam ali se ajudando. O tempo de fome agora foi substituído, porque quando Noemi chega ali na sua terra, a Ruth se dispõe a trabalhar. Irmão, vou falar uma coisa para você, eu tenho falado isso aqui desde o ano passado, tem que trabalhar, queridos. Igreja é lugar de trabalho, sabe, na tua empresa você tem que trabalhar, na tua família você tem que trabalhar, a gente tem que se posicionar. Então é interessante que, sabe, Ruth se dispõe então a trabalhar, e daí a Noemi falou o seguinte: eu tenho os contatos, vai atrás do Boaz, o Boaz é parente nosso, é alguém que vai nos ajudar, e a Ruth vai, e a Ruth obedece às direções que Noemi dava, e a coisa começa a acontecer. As vizinhas, quando vem Noemi chegando, falam: olha lá, Noemi. A Noemi fala: não me chama de Noemi, porque Noemi quer dizer alegre, abençoada, e eu sou amarga. Noemi não estava negando a realidade dela. Não é negando a sua realidade que você vai resolver o problema. É dizer: eu tenho problema. Meu marido morreu, meus filhos morreram, mas eu estou de volta. E as pessoas foram lá: ó, Noemi. Não, eu não sou Noemi, eu sou Mara, eu sou uma pessoa que estou vivendo o amargo da vida, eu estou vivendo um tempo amargo. Mas, queridos, ela voltou para Deus. Ela voltou para o lugar onde Deus tinha, sabe, plano e projeto para ela. Boaz, então, sabe, ele começa a olhar para Ruth. Boaz começa a olhar para aquela mulher e fala: quem que é essa? A mulher está sempre trabalhando, a mulher está sempre ali fazendo as coisas, a mulher está sempre, sabe, junto com o pessoal que está colhendo. Quem que é essa? Daí diz: essa aí é nora de Noemi. Ela voltou lá junto com a Noemi, ela é uma moabita. E Boaz começa a olhar para ela e começa a ver e fala: olha, eu tenho interesse nessa mulher. E ele vai atrás, e quando chega lá, Noemi fala: olha, essa aqui é Ruth, ela é nossa parente, você tem direito à herança, se você quiser ser o nosso remidor, você pode, sabe, nos resgatar. E para fechar em Ruth capítulo 4, a Bíblia fala assim que Boaz se casa com Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth, e lhe foi por mulher, e ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem um remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da sua vida e consolador da sua velhice, pois a sua nora, que te ama e deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi pôs o menino, tomou o menino e colocou no seu braço, e foi sua ama. E as vizinhas deram seu nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o nome Obed. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Queridos, essa mulher que tinha de repente olhado: acabou a minha vida. Essa mulher que de repente tinha olhado para a vida dela e falou assim: acabou, não tem mais o que fazer, porque, sabe, tudo de ruim aconteceu comigo. Mas ela continuou
sabe, crendo no Senhor. Ela voltou para a presença de Deus, ela voltou para a casa do pão, ela voltou para o lugar, sabe, o que o Senhor tinha para ela. E a Bíblia fala que ela se tornou então bisavó de Davi. Sabe quem que era Davi? O maior rei de Israel. Você acha que essa mulher foi restaurada? Não foi. Porque ela perseverou, porque ela continuou, porque ela não desistiu, porque ela não parou, porque ela não se dobrou em meio à luta. Tem um monte de gente aí que morre antes de falecer. Sabia disso? Tem um monte de gente que morre antes de falecer. Ele não morreu ainda, não faleceu ainda, mas está morto, não tem sonho, não tem plano, não tem expectativa, não tem perspectiva, não tem alegria, não tem paz, não tem nada. É um morto. Por isso que às vezes a gente, irmão, está morto. E a Bíblia fala, desperta do que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sabe, queridos, essa mulher que teve a vida dela arrasada, que ela podia dizer assim, é o meu fim. Deus fala, não é o fim. E nessa noite Deus fala para você, não é o teu fim. Não acabou não, querido. Não acabou a tua história, não acabou. O Senhor tem planos, e a Bíblia fala em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tem a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor quer mudar a tua vida, a tua história. Sabe, a Bíblia tem algumas promessas. Joel capítulo 2, versículo 25 e 26, fala assim, olha, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o grande exército que veio contra vós. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis ao nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. É promessa de Deus. Sabe, amado, nessa noite eu quero falar para você, talvez você está vivendo dias de dificuldade, de luta, de incerteza, mas o Senhor fala com você nessa noite. Olha para a história de Noemi, leia a Bíblia, vem para a casa do pão, vem para a presença de Deus, se dobra diante do Senhor, coloca a tua vida diante do Senhor, não aceita a sugestão do inimigo de que a sua vida acabou. Não, querido, a sua vida não acabou, porque não é o teu fim, sabe, não é o teu fim. Deus nessa noite fala para você, eu não coloquei o ponto final ainda, a caneta está na minha mão. Enquanto eu não colocar o ponto final, não é o fim. Talvez muita gente olhava para Noemi e falasse assim, é o fim dessa mulher, acabou. Deus fala, acabou não. Ela vai ser bisavó do maior rei que eu vou levantar. Eu não sei, querido, se você tem, sabe, no seu coração essa convicção de que Deus é um Deus que pode mudar a sua história. Nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos comigo. E eu queria fazer uma pergunta para você, querido. Sabe, será que você já chegou num momento em que você pensou em desistir? Será que vieram lutas, oposições, situações, pessoas dizendo assim, para, abandone, que isso? Igreja, Deus, que isso? Sabe, amado, nessa noite o Senhor fala para você, eu sou a tua esperança. Nessa noite o Senhor fala para você, eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que te toma pela mão direita e te conduz. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida para te resgatar. Eu sou o bom pastor e eu te guio mansamente a águas tranquilas, a pastos verdejantes. O Senhor fala para você nessa noite, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, porque você tem perseverado. Eu vou dizer para você, meu amado, que a perseverança, a persistência, ela é uma arma poderosa que Deus nos dá. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós lemos aqui, Hebreus capítulo 10, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé. Se você tem fé no teu coração, se você crê que o nosso Deus é um Deus poderoso para mudar o quadro da sua vida hoje, coloque-se de pé, por gentileza, e nós vamos orar e declarar, sim, eu creio num Deus sobrenatural. Elimeleque morreu, os filhos morreram, a fome está instalada, mas o meu Deus é o Senhor da minha vida, e Ele é o Deus do sobrenatural. Aleluia. Nessa noite, querido, eu digo para você, o diabo tem tentado te parar, o diabo tem arquitetado planos para parar você, mas a Bíblia fala assim, o Senhor é quem sabe os planos que tem a teu respeito. Para de olhar para trás, para de olhar para os que já foram, olha para o Senhor.
A Bíblia fala assim: olha, uma coisa fácil, eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, a qual o Senhor justo juiz me dera naquele dia. Nessa noite, fala para Deus, fala: Deus, eu me recuso a desistir, eu me recuso a desistir, eu me recuso a desanimar. Por isso não desanimamos, porque se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos no céu uma casa feita não por mãos humanas, mas o Senhor preparou para nós. O Espírito Santo quer nessa noite te envolver nos braços dele, quer que você experimente algo sobrenatural. A palavra de Deus, ela não volta vazia, e nessa noite essa palavra é para você que está passando por crise, por luta, por dificuldade, ou que já passou por situações assim. Faça como Noemi, se posiciona, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Noemi saiu de Moabe e foi para Belém. Noemi saiu de Moabe e foi para Belém. Sai da sua cadeira, sai dessa cadeira e vem aqui à frente. Nós queremos orar. Os intercessores, venham aqui em nome de Jesus. Nós vamos declarar sobre a sua vida nessa noite. Intercessores, por favor, pastores, os líderes. Eu creio, querido, eu creio que Deus nessa noite, Ele quer, aleluia, restaurar na sua vida muitas coisas. A alegria de servir, a alegria de caminhar. Você não pode ser conhecido como uma pessoa triste, uma pessoa desanimada. O Senhor quer que você possa brilhar para a glória do nome dEle. A tua história não acabou ainda não. Aleluia. Oh Deus do sobrenatural, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti.